Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A número regimental, declaro aberta a sessão. A presente sessão, como todos sabem, destina-se à apreciação do parecer 475 de 2016, da Comissão Especial constituída para instituir a denúncia número 1 de 2016, por suposto crime de responsabilidade atribuído à senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. A acusação contra a Presidente da República lhe imputa crimes de responsabilidade. As chamadas pedaladas fiscais ou fraudes fiscais. Isto ofendeu o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, financiando gastos de bilhões de reais por intermédio de artifícios junto aos bancos públicos, o que é vedado expressamente por lei. Assinou também 6 decretos autorizando despesas não previstas no orçamento, quantias que atingiram bilhões de reais, sem cobertura legal, ofendendo, nesse caso, a Lei Orçamentária 13.115 de 2015. Fez isso também sem a prévia autorização do Congresso Nacional, que é necessária quando o governo gasta mais do que o previsto, colocando em risco o cumprimento das chamadas metas fiscais. São graves, portanto, os fatos imputados contra a senhora Presidente da República. Entendo, dentro e diante de todo esse material probatório produzido até aqui, que há sim enquadramento típico e lastro de provas suficientes para a admissibilidade do processo de impeachment para que a Presidente da República se defenda com todas as garantias previstas na Constituição e asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal. A Presidente eleita com 54 milhões, hoje teria, quando muito, 10 milhões de votos, porque frustrou as expectativas, frustrou o eleitorado, escondeu a realidade econômica do Brasil e se valeu de uma campanha extremamente rica, uma campanha sedutora por uma propaganda de televisão incomparável. As pessoas diziam: eu quero viver no país da propaganda da Dilma, porque de fato teve a disponibilidade de milhões e milhões do Caixa 2. Foram carreados para a campanha da Presidente eleita recursos das empreiteiras, recursos dos empresários amigos, e isto teve uma natural repercussão na sua eleição. Estes dados não estão sendo trazidos por mim aqui nessa tribuna do Senado. Estes dados foram repetidos por incontáveis delações premiadas. Verbas que foram achacadas dos empreiteiros, de empresários camaradas, e que facilitaram esta eleição e receberam em retribuição as negociatas do superfaturamento. A quem interessa o impeachment? Olha, eu achei bonito hoje aqui. Armando Monteiro esteve nessa tribuna aqui. Ele é ex-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e é contra o impeachment. Se os próprios empresários são contra o impeachment, afinal, quem é que está por trás desse impeachment? Está aqui, repito, e ele usou a tribuna. Armando Monteiro, que até ontem foi ministro, fez questão de vir aqui e dizer, como ex-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, é contra o impeachment. Na comissão, eu assisti, esteve aqui a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Não estou falando do MST, não estou falando dos pequenos agricultores, estou falando da senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que veio aqui dizer que é contra também o impeachment. Os poetas são contra o impeachment.
Os trabalhadores são contra o impeachment. Os artistas, os constituintes, grande parte das mulheres, com o movimento hoje de 5 mil mulheres em Brasília, a juventude, aqueles que são contra os preconceitos, os deficientes, enfim, quem é que quer esse impeachment? Vamos nos olhar claramente e perguntar a nós mesmos, olho no olho, quem quer o impeachment? E é preciso lembrar, como é que nasceu a história do impeachment? Eu conheço a Câmara e conheço o Senado. Só surgiu a história do impeachment porque o senhor Eduardo Cunha chegou e disse o seguinte: ou os 3 votos do PT na comissão de ética, voto do meu lado para me salvar aqui, ou no mesmo dia eu abro a proposta do impeachment. E o PT muito bem fez e disse: não tem chantagem, você vai para a comissão de ética e se depender dos 3 votos do PT, você vai perder o mandato. E palmas para o PT, fez certo, tinha que fazer isso mesmo, não tinha que se intimidar. E ele então deu uma coletiva, eu estava assistindo, olha, agora eu resolvi que eu vou aplicar o impeachment, e o impeachment chegou aqui, por obra dele. E ainda para crescer, e não haverá tempo para uma discussão maior, questão da recepção ou não do artigo 11, é bom lembrar que o artigo 85 de nossa Constituição, quando elenca o inciso 6, coloca a lei orçamentária no mesmo pé de igualdade de questões fundamentais, como a questão dos poderes e a defesa nacional. Desrespeitar o orçamento é muito grave, E coloca-se lá também no inciso 7 uma nova redação: desrespeitar as decisões judiciais e as leis. Essa expressão "e as leis" foi introduzida pela Constituição de 67 e, evidentemente, ampara de maneira muito clara o artigo 11 e seus desdobramentos. Isso será debatido mais avante. Senhores, há que se olhar a história e há que se verificar como começou esse processo de impeachment. Esse processo de impeachment começa com um pecado original, que ninguém enfrenta no mérito. Ele começa com uma decisão de Eduardo Cunha, que ameaçou o governo para obter votos para sua liberação no Conselho de Ética. Isto foi arguído pela defesa na Câmara, foi arguído pela defesa no Senado, foi arguído no Judiciário. E ninguém diz o contrário. Ninguém disse que Eduardo Cunha não ameaçou e não abriu com chantagem esse processo. Ninguém diz. Inventam-se, criam-se, defendem-se teses para não examinar o problema. Houve uma posição da jurisprudência que não permite analisar isto. É uma situação que efetivamente não deve ser analisada nesse processo. É uma questão que não pode ser analisada em mandado de segurança. Mas ninguém nega que foi uma ameaça e uma chantagem. Nem o próprio autor da denúncia, Miguel Reale, que disse é uma chantagem explícita. Ninguém nega que há desvio de poder. Ninguém nega. E por que não nega? Porque todos sabem que é verdade. Que esse processo começou com um pecado original, que começou com uma vingança. Se Eduardo Cunha não fosse o presidente lá, jamais ele teria sido iniciado. Todos os senhores sabem disso. Jamais estaria esse processo aqui e eu fazendo essa defesa agora, se Eduardo Cunha, com seu desvio de poder, com a sua chantagem explícita, com o seu agir degenerado, não tivesse efetivamente colocado esse processo para andar. Nós sabemos disso, o Brasil sabe disso, o mundo sabe disso, e ninguém responde a isso. A presidência esclarece que o voto sim aprova o parecer e o voto não rejeita o parecer. Eu determino, no exato momento em que peço aos senhores senadores e às senhoras senadoras que tomem seus lugares, que a Secretaria-Geral da Mesa, por favor, prepare o painel. Em votação, parecer número 465 de 2016 da Comissão Especial, que conclui pela admissibilidade da denúncia com a consequente instauração do processo de impeachment por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais, sem autorização do Congresso Nacional
e da contratação ilegal de operações de crédito. As senadoras e senadores já podem votar. Todos já votaram. Consulta ao plenário se podemos encerrar a votação e proclamar o resultado. Vamos fazer isso. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Eu gostaria de comunicar que, em face da decisão do plenário do Senado Federal, está convocada a reunião da mesa do Senado Federal para amanhã às 16 horas, a qual comparecerá o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje, mais tarde às 16 horas, melhor dizendo, para assumir a presidência do Senado Federal para os fins do processo de impedimento por crime de responsabilidade da senhora presidente da República.